Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, página 102 do livro 4, vamos falar sobre Prisciliano de Ávila. Bom, estamos no ano 385 da era cristã, vamos fazer aquela contextualização, né? Ano 385, são cerca de 70 anos, 73 anos depois da suposta conversão de Constantino. Nós vimos que o Império está passando por diversas dificuldades, inclusive dividido religiosamente, uma parte como católico romano, outra como católico ariano. Nesse período agora, o que vai predominar é o catolicismo romano. O catolicismo ariano vai ser perseguido, como já tinha sido decretado mesmo, como herético, né? Então ele vai ser perseguido e o catolicismo romano vai dominar também o Império Romano do Oriente. Bom, Prisciliano de Ávila, o ano que nós vamos estudar é o ano 385 da era cristã. A primeira citação que eu coloco aí para vocês é um livro que alguém pode até perguntar assim, por que esse professor cita esse livro? O título do livro é O Livro Negro do Cristianismo, 2000 anos de crimes em nome de Deus. Mas é importante vocês saberem isso exatamente para vocês despertarem sobre o que eu tenho falado para vocês. Eu vejo que vocês já estão, né, atentos, mas o que eu estou vendo é que as Assembleias de Deus não estão atentas, as igrejas não estão atentas. Então, infelizmente, isso vai trazer problema para nós, né? Porque você começa a adotar doutrinas considerando essa igreja católica romana como igreja cristã. Você pode ver até pela revista de escola dominical da CPAD que eles estão considerando. Nós estamos no ano 385. Olha, em cerca de 20 anos, Agostinho de Hipona, ele vai decretar a morte das igrejas anabatistas. Ele vai usar o exército romano para perseguir as igrejas anabatistas. Para vocês entenderem qual é a diferença das igrejas anabatistas para, por exemplo, o catolicismo ariano. O catolicismo ariano não acreditava em trindade, então o catolicismo romano já tinha decretado que eles deveriam morrer. As igrejas anabatistas, elas acreditavam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então a igreja católica, nesse momento, tem assim perseguições esporádicas. Inclusive, quando o catolicismo ariano dominou o Império Romano do Oriente, eu mostrei para vocês que eles perseguiram as igrejas anabatistas, porque eles falaram, as igrejas anabatistas defendem a trindade, nós não defendemos. Então, eles perseguiam tanto o catolicismo romano quanto as igrejas anabatistas, tá bom? Então, as igrejas anabatistas 385, elas ainda não tem uma perseguição feroz. Agostinho de Hipona, lá no ano 411, ele vai passar a usar o exército romano para destruir e matar os cristãos, destruir as igrejas e matar os cristãos das igrejas chamadas anabatistas, né? Então esse livro é importante. Se você estiver conversando, por exemplo, você pode estar até Deus colocar, por exemplo, um ateu no teu caminho. Os ateus, eles usam esses livros para dizer, né, que olha, o cristianismo foi algo péssimo para a história da humanidade. Você vai dizer que não é o cristianismo, não são os verdadeiros seguidores das palavras de Jesus que foram péssimos para a humanidade. Foram os católicos, principalmente os católicos romanos, que é a igreja de Constantino, não é a igreja de Jesus. E eu tenho colocado diferenças dessas igrejas para a verdadeira igreja, que são as igrejas anabatistas, né? Principalmente duas. As igrejas anabatistas não acreditavam em purgatório e também não batizavam recém-nascidos, ok?
Pois bem, então esse livro ele faz a seguinte citação, né, sobre esse Prisciliano de Ávila. Ele diz: é notório que os imperadores não eram muito sutis quando se tratava da eliminação dos dissidentes, mas em determinado momento da história cristã, foram os próprios bispos que solicitaram a condenação à morte dos hereges. Presta atenção no que o historiador está falando, porque é verdade. Ele está falando o seguinte: olha, se fosse só imperador matando, mas cristão matando cristão, é o que eles dizem. Mas na verdade não é cristão matando cristão. Não? São católicos romanos, que é na verdade aquele paganismo antigo adaptado, tá bom? Que está perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. Entendeu? Você pode falar: olha, eu sou herdeiro daquela fé dos novacianos que os católicos romanos matavam. Né? E quais as diferenças básicas que você pode ver? Os novacianos, anabatistas novacianos, eles não batizavam recém-nascidos e não acreditavam em purgatório, exatamente como a Assembleia de Deus faz hoje. Tá bom? Bom, o livro prossegue, né? Ele diz: o primeiro a sofrer as consequências do novo costume foi o bispo espanhol Prisciliano, em 385. Condenado e banido por 2 concílios regionais, Prisciliano, que tinha um grande séquito popular, foi torturado e condenado pelo imperador Máximo, a pedido dos próprios bispos. Junto com ele, morreram 6 de seus discípulos, dentre os quais uma mulher. Ou seja, eu estou mostrando para vocês que a tortura, a perseguição era normal entre os católicos romanos. Isso aí, para um ateu que lê as palavras de Jesus e vê essa perseguição, ele não consegue entender. Como assim? Cristão mata cristão? Então você pode explicar para ele: não é cristão matando cristão, é uma falsa igreja que acreditava em purgatório, que adotou o paganismo romano, uma falsa igreja chamada católica romana, perseguindo as igrejas que não batizavam recém-nascidos, chamadas anabatistas. Tá bom? O comentário prossegue. O católico romano Jerônimo de Estridão, em sua obra Homens Ilustres, falou sobre Prisciliano. Veja que eu estou citando historiadores, e Jerônimo de Estridão, ele viveu nessa época, né? Veja o que ele diz. Prisciliano, bispo de Ávila, pertencia ao partido de Idátios e Itácios e foi condenado à morte em Treves pelo tirano Máximos. Ele publicou muitos escritos curtos, alguns dos quais chegaram até nós. Ele ainda é acusado por alguns de estar contaminado pelo gnosticismo, isto é, pela heresia de Basílio ou Marcos, sobre quem Irineu escreve, enquanto seus defensores sustentam que ele não tinha essa maneira de pensar. A obra A Igreja Peregrina, The Pilgrim Church, publicada em 1931 por Broadbent, descreve as acusações a Prisciliano. Ela diz: Prisciliano foi feito bispo de Ávila, mas não demorou muito para que ele encontrasse a hostilidade de uma parte do clero espanhol. Bispo Idátios, metropolitano da Lusitânia, liderou a oposição e, num sínodo detido em 380 em César Augusto, Saragossa, acusou de heresia maniqueísta e gnóstica. Os procedimentos não obtiveram sucesso, até que as necessidades políticas levaram o imperador Máximo, que havia assassinado Graciano e usurpado seu lugar, desejar a ajuda do clero espanhol. Bom, Máximo era um imperador, tá ok? Ele prossegue. Mas então, em um sínodo em Burdigala, Bordeaux, em 384, o bispo Ítaco, um homem de má reputação, juntou-se ao ataque.
acusando Prisciliano e aqueles a quem atribuíram o título de priscilianistas, de bruxaria e imoralidade. E os acusados foram levados para Treves, condenado pela igreja e entregue ao poder civil para execução. Essa aqui é uma prática que a Igreja Católica vai fazer na história. Se você for, por exemplo, assistir um católico romano, ele fala assim: não, nós não matávamos ninguém. Quem matava era o poder civil. Mas quem é que condenava e entregava para o poder civil dizendo tem que matar porque esse aí é herege? Eram os bispos, era a Igreja Católica Romana. Então quem matava era ela. Quem matava era ela. É igual a história de Davi. Não foi ele que enfiou a espada em Urias, mas não foi ele que tramou tudo para Urias morrer. Então Davi é tratado como aquele que executou Urias. Tá bom? O comentário prossegue. É difícil interpretar quem era Prisciliano, mas parece ser um católico romano que foi acusado injustamente para se livrarem dele. Ele acusava a Igreja Católica de corrupção financeira e os bispos de gananciosos. Ou seja, Prisciliano, como eu disse para vocês, é difícil identificar por quê? Porque essas pessoas eram caçadas, muitas obras deles eram destruídas, né? E esse homem, ele pode ser um católico romano, que seria uma pessoa sincera, como eu tenho dito para vocês, que na história nós vamos encontrar muitos católicos romanos sinceros, e que ele denunciava aqueles bispos corruptos, né? Arranjaram um jeito de matar ele, tá bom? Prisciliano acabou por ser decapitado, a pedido dos bispos e, claro, decapitado pelo poder civil. Um dos pontos mais obscuros da história é saber o que as igrejas diferentes da Igreja Católica pensavam. A história foi controlada pelos católicos e muitos dos testemunhos e confissões foram resultado de violenta tortura. Então, irmãos, tinham pessoas que, você quando começa a ser torturado, você acaba confessando coisas que na verdade você não fez. Não? Então vocês vejam, até uma mulher foi morta, né, nessa perseguição. Então vocês vejam que a perseguição dos católicos romanos atingia anabatistas, tá, porque criticavam eles, chamavam eles de apóstatas, perseguia também católicos arianos e perseguia até católico romano. Prisciliano parece ser um católico romano. Se ele era um gnóstico, era um herege, nós temos que evangelizar ele, porque o gnosticismo, lembre-se, como que foi fundado o gnosticismo? O gnosticismo, ele seguia uma teoria que durante a perseguição você podia comer das coisas sacrificadas ao demônio, podia sacrificar o demônio, sacrificar animais, nem comer daqueles animais, né? Ou seja, era um espiritismo, né? Era um espiritismo. Então, o gnosticismo era uma coisa ruim. Mas vocês vejam, os historiadores dizem que, na verdade, ele não era gnóstico. Ele foi acusado injustamente, eles precisavam eliminá-lo. Por quê? Porque ele estava criticando os padres católicos romanos, né?